A Bíblia falada e comentada. Depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João: O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento. Ou, o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas. Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta. Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: Enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista, todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que o usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. A que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançarão, cantamos um lamento, mas vocês não se entristecerão. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependerão. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu. Não, você descerá até ao Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Naquela ocasião Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Comentários de Mateus capítulo 11. João foi encarcerado pelo Herodes, que se tinha casado em forma ilegal com sua cunhada. João criticou em público seu pecado flagrante, João 14 verso 3 a 5.
O perfil do João se acha no livro de João capítulo 1, o do Herodes, no livro de Marcos capítulo 6. Ao ser encarcerado, João teve algumas dúvidas a respeito de se Jesus era o Messias. Se o propósito do João era preparar as pessoas para a vinda do Messias, e se Jesus o era em realidade, porque João estava na prisão, já que ele podia ter seguido pregando às multidões e preparando corações. Jesus respondeu às perguntas do João referindo-se a seus atos de sanidade em favor de cegos, paralíticos, surdos e leprosos, e a ressurreição de mortos e o anúncio das boas novas a respeito de Deus. Com estas evidências, a identidade do Jesus ficou esclarecida. Se alguma vez você duvidar de sua salvação, o perdão de seus pecados ou a obra de Deus em sua vida, pense nas evidências que se acham nas Escrituras e as mudanças que tiveram lugar em você. Quando duvidar, não se afaste de Cristo, mas vá a Ele. Jesus fez um contraste entre a vida espiritual e física do João. De todas as pessoas, nenhum homem cumpriu o propósito de Deus melhor que João. Entretanto, no reino vindouro de Deus todos os presentes terão uma herança espiritual maior que a do João porque terão visto e conhecido a Cristo e a obra que consumou na cruz. Há 3 pontos de vista comuns em relação com o significado desse versículo. Primeiro, Jesus pôde estar referindo-se a um grande movimento para Deus, que possivelmente começou quando João começou a pregar. Segundo, possivelmente se referia ao feito de que a maioria dos judeus esperavam que o reino de Deus viesse por meio de uma derrota violenta do governo romano. Terceiro, ou possivelmente quis dizer que para ingressar no reino se requer coragem, fé resolvida, determinação e tolerância devido à perseguição que se desataria contra os seguidores de Cristo. João não era um Elias ressuscitado, mas cumpriu com seu rol profético com firmeza, combateu o pecado e guiou as pessoas para Deus. Veja em Malaquias 3 verso 1. Veja o perfil do Elias no livro de 2 Reis 18. Jesus condenou a atitude de sua geração. Dissesse o que dissesse ou fizesse o que fizesse, sempre tomavam a contrária. Eram cínicos e céticos porque Jesus condenava seu estilo de vida cômodo, seguro e egocêntrico. Nós também com frequência procuramos justificar nossas flutuações. Tememos que fazer caso a Deus implique trocar a forma de vida que levamos. Tiro, Sidom e Sodoma eram cidades antigas com reputação de iníquas, Gênesis 18 e 19, Ezequiel 27 e 28. Deus as destruiu por sua maldade. Os habitantes da Betsaida, Corazi e Capernaum viram o Jesus em pessoa e, contudo, não quiseram arrepender-se de seus pecados nem acreditar-no. Jesus disse que se alguma daquelas famosas cidades pecadoras o tivessem visto, arrependerão-se. Pelo fato de que Betsaida, Corazi e Capernaum viram o Jesus e não acreditaram-no, sofreriam um maior castigo que as cidades malvadas que não o viram. Em forma similar, aquelas nações e cidades que têm igrejas em cada esquina e Bíblias em cada lar não terão desculpa no dia do julgamento se não se arrependerem e acreditam. Jesus menciona 2 tipos de pessoas em sua oração: os sábios, orgulhosos de seu conhecimento, e os meninos, humildemente receptivos à verdade da palavra de Deus. Crie se você sabe ou busca a verdade com a fé de um menino, sabendo que Deus tem todas as respostas. No Antigo Testamento, saber significa mais que conhecer. Implica uma relação íntima. A comunhão entre Deus Pai e Deus Filho é fundamental em suas relações. Para que outra pessoa possa lhe conhecer, Deus tem que revelar-se através do Filho. Quão afortunados somos de que Jesus nos revelou com claridade a Deus, sua verdade e como lhe conhecer.
Um jugo é um pesado arranjo de madeira que fica sobre 2 ou mais bois. Ata-se a algo que se quer que os bois arrastem. O jugo pesado que Jesus menciona aqui pode significar, primeiro, a carga do pecado, segundo, a carga das demandas excessivas dos líderes religiosos, veja em Atos 15 verso 10, terceiro, a tirania dos governantes, quarto, fadiga na busca de Deus. Jesus libera as pessoas destas cargas. O descanso que Jesus promete é paz com Deus, não o que alguém tenha que deixar todo o esforço. Uma relação com Deus transforma um trabalhador cansado e sem sentido em produtividade espiritual com propósito. A Bíblia falada e comentada.